Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa Fasque diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, iOS 12, Apple Park, grupos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. A Coca Aninha Krieger disse que apareceu a mensagem para reiniciar em função do fuso horário no Mac dela e deu ruim, teve que formatar. Pior, né, que nem tem muito o que fazer, mas tem que reiniciar. Aliás, nessa quinta-feira pintou a atualização no iPad. Mac já foi, no carnaval pintou do Mac. Acho que eu coloquei lá no Instagram, se não me engano. Inclusive, se você ainda não acompanha o Coca-Tech lá no Instagram, são diversos perfis, né, que eu gosto de complicar a coisa. Tem o @CocaTechPod, tem o @mestre do Mac, o @mestre do iOS, todos os três com conteúdos diários. Ontem, quinta-feira, eu tava falando de um livro que eu tava lendo sobre os quatro elementos do capitalismo no Vale do Silício. A gente fala muito dessas figuras expoentes, né? Um Steve Jobs, um Elon Musk, que é o empreendedor, mas existem outras figuras. Você tem aquele que tem mais dinheiro do que tempo, esse é o anjo, que vai investir na ideia. Você tem o empregado, que é aquele que de fato faz a coisa acontecer, é quem tem mais tempo do que dinheiro. Você tem o empreendedor, que junta o anjo com o empregado, né? Junta essas duas pontas. E claro, o quarto elemento para fazer tudo isso acontecer, o marketing. Sem marketing, nada disso do que a gente vê no Vale do Silício aconteceria. E ainda diz que só bobo paga por marketing, né? Quem sabe fazer, o marketing é gratuito. Eu vou deixar o link do livro aqui nas notas do episódio. Sobre o cabo dos HomePods, muitos cocas entraram em contato falando: Coca, mas é encaixe, é só uma presilha. Não é muito uma presilha. Se você puxar com força, ele até sai. Mas sabe aqueles cabos que você tira e depois não consegue colocar? É tipo isso. E tem problema, cachorro mordeu, como é que você troca? Você não tem o cabo para você comprar, você tem o serviço cabo, né, o reparo do cabo que você tem que comprar. Muita gente falou: isso aí é por questão de segurança, para não ter aquele cabinho ali na hora de exposição na loja. Então vamos fazer um cabo que já é presilha, assim se a pessoa pegar e sair correndo, ok, até vai sair, mas vai precisar do cabo que não tá à venda, vai ter que comprar um novo, mas não vai comprar um novo se não levar o antigo, porque essa é a regra que a Apple definiu para fazer o reparo, mas não me convenceu muito não. Isso tem mais mesmo cara da Apple pegando um produto cabo e transformando num serviço de reparo. PicPay, se você ainda não fez sua continha PicPay, tava dando R$10 no Uber. Recebi um e-mail nessa quinta-feira. Se você ainda não criou, usa esse código que tá aqui nas notas do episódio que você ganha R$10 na sua primeira compra. Lembrar para você colar lá no webinário de Bitcoin. Hoje sai o guia completo para você salvar no seu Evernote e saber tudo aquilo que você precisa. Notícias. Coca-Tech. Intervenido que fala, não, interveio, intervenção, né? Mas é federal ou é militar? Aquela galera que falava: quer estado mínimo, vai lá pra favela. Agora, se quer estado mínimo e intervenção militar, pode ir pra favela. Independente se você acredita se isso é o certo ou errado, se vai melhorar ou não, é curioso você ver como o Brasil não é um país sério, né? Então, presente você viu? Usando o band-aid de Darth Vader. Você vê que o Brasil não é um país sério porque reforma da Previdência talvez até você acredite que isso foi feito exatamente para não aprovar a reforma da Previdência, porque é uma alteração na Constituição e você não pode fazer isso quando tá rolando uma intervenção. Mas deram um jeitinho pra isso, né? Teoricamente, vão aprovar a intervenção e aí quando chegar na hora da votação da reforma da Previdência, suspende a intervenção, aí no dia seguinte volta de novo a intervenção, vai até o final do ano. Pra que lei, né? Se você pode brincar com a lei desse jeito, você vê que definitivamente a lei no Brasil não é lei, né? É apenas uma sugestão. Olha, seria bom que a gente fizesse dessa maneira, mas se não fizer assim, também não tem problema. Já que estamos falando de leis, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, disse: imprensa, tô contando com vocês, veículos sérios, tô contando com vocês para serem nossos parceiros na fonte primária no combate à fake news. Do grego, jornalista, sua função agora é desmentir boato. Teve até um circulando agora com a nota de R$50 com o Pablo Vittar. Outra modinha também que tá rolando. Não sei se você entrou no Facebook, você viu. Como
Qual seria você no outro gênero? E vou te falar, hein? Tem uns amigos aqui que... Nossa senhora, levava fácil um match no Tinder. Ainda sobre leis, tá rolando um projeto onde incluir pessoas em grupos, não só de WhatsApp, mas do Telegram, qualquer grupo que seja. Facebook, o pessoal faz muito isso. Fulano te adicionou em tal grupo. Aí depois você tem que ir lá e sair. E a lei, originalmente, ela só diz, você tem que ter o consentimento do usuário. Até aí, vai. Acho digno. Telegram faz isso. No Telegram você define quem pode te adicionar, tem essa opção, quem pode te adicionar a grupos ou não. Você pode ir lá. Talvez o padrão deveria ser, nem sei se é pra falar a verdade, mas talvez o padrão ou não, o comportamento devesse ser, ninguém pode te adicionar em grupo nenhum, você que tem que autorizar, abrir as portas. Teve uma alteração do Romero Jucá, dizendo que não é a pessoa que te incluir, mas o próprio aplicativo, o próprio serviço vai estar suscetível a pagar danos morais ao titular dos dados. Num primeiro momento pode até parecer exagero, mas quando a gente vê o Facebook mandando spam pro número de telefone usado como verificação em 2 passos, a gente repensa a ética das empresas. Tudo bem que o Facebook disse que é um erro, e talvez até mesmo seja um erro. Eu tenho aqui algumas listas de distribuição no WhatsApp e não sei se já mandei coisa errada, mas provavelmente se não mandei, com certeza ainda vou mandar. Verifico 2 vezes e o Facebook disse que foi erro, né? Tem uma base de dados com números de celular, o estagiário deu um select no banco de dados errado e foi para todo mundo. As empresas cometem exageros, os usuários cometem exageros. O usuário agora tá na moda, não sei se você já viu isso no Instagram, tem aquela coisa de você mandar e-mail e ligar pra pessoa avisando que mandou e-mail. Agora no Instagram você posta uma foto na sua timeline e vai pro Stories dizer que postou uma foto na timeline. Tem que ter um sistema de... Enquanto você não tem consciência, né, um jogo franco, você tem que ter um policiamento de todos os envolvidos, usuários, empresa, governo, todo mundo. Nas páginas do Facebook, quando começou a ter uma preferência por vídeos, algoritmicamente falando, o que a galera fez? Pegou uma imagem e converteu a imagem em vídeo. O usuário também pega print de Twitter, só que falsifica aquele print e posta, né? Como se fosse a pessoa falando aquele texto. Enfim, só ser humano sendo ser humano. E qual que é o HomePod? Fala do HomePod. Claro que já tem um acessóriozinho para você colocar na base do HomePod para não manchar o móvel. Um belo golpe de oportunidade. A Apple também divulgou mais alguns vídeos mostrando como você pode aproveitar ao máximo o seu HomePod. E uma coisa que tem assustado os usuários, para bem e para mal, é que o HomePod tá lá no canto da sala e aí você fala baixinho, como se estivesse falando com um amigo, um comando a Siri entende e executa. E digo que é uma coisa boa e ruim. Boa, a captação sonora, mas ruim porque às vezes o iPhone tá do seu lado, você tá querendo mandar uma Siri pro iPhone e é o HomePod que pega. Eu às vezes aqui no meu ambientezinho tenho iPhone, tenho iPad, tenho MacBook e tenho o Apple Watch. Minha fonte primária de Siri é o Apple Watch, mas às vezes o iPad resolve acordar, resolve responder, às vezes o iPhone rouba o comando, dá uns probleminhas. E o que a gente pode esperar do iOS 12? A WWDC provavelmente vai acontecer no início de junho, de 4 a 8 de junho, no Centro de Convenção San José, e o Mark Gurman já andou falando o que a gente pode esperar. Sim, vai ter aquele foco na qualidade, o ciclo deixa de ser um ciclo anual no software, tanto para macOS, iOS, tvOS, watchOS, para ser um ciclo bianual. Antigamente, se você lembrar bem, era assim, você tinha um ano que a Apple focava no hardware, aí no outro ano focava no iOS, e assim ia. Pessoalmente, a Apple é uma grande empresa, alcança números estúpidos, 19% de mercado, mas 50% da grana. Essential Phone vendeu só 88 mil unidades. Se pegar o Pixel, 4 milhões. Isso é o que o iPhone vende em uma semana. Apple Watch, no trimestre, vendeu mais que todos os relógios suíços. O que mata, no caso desse ciclo bianual, acho que é o compromisso de você ter que anunciar uma vez por ano aquilo que você vai fazer. Precisa desse encontro anual para orientar os desenvolvedores. Galera, a gente tá indo pra cá. Galera, tá vindo aí um ARKit. Estudem o ARKit, adaptem seus aplicativos, mas do ponto de vista do usuário, do sistema operacional em si, acho que cabe a gente ter pequenas atualizações constantes. Não com prazo, não a cada mês, 2 meses, 3 meses, mas agora a gente tem o Apple Pay Cash. Você pode até imaginar, poxa, mas de que adianta a gente ter o Apple Pay Cash se os desenvolvedores ou uma outra funcionalidade qualquer não vão poder usufruir de tal funcionalidade? Só que quando você anuncia essa feature na WWDC e diz que ela só vai chegar no futuro, não tem também como treinar o desenvolvedor para isso. Talvez na WWDC falar das principais funções do próximo iOS e realizar um treinamento das
das coisas que lançou nos últimos 6 meses, sei lá, mas imaginar do ponto de vista do usuário. Mesmo que o motivo seja qualidade, um ciclo de 2 anos, eu acho muita coisa. Eu quero mais coisa no iPad. Multitarefa que a Apple tava caprichando tanto, até os comerciais, né? Pra que um computador? A gente teria esse ano uma coisa que eu quero há muito tempo, a possibilidade de ter multitarefa dentro do próprio aplicativo, de executar várias janelas dentro do próprio aplicativo. Melhor exemplo, às vezes você está respondendo um e-mail e você precisa consultar um outro e-mail para colocar naquela resposta. Seria bacana colocar os 2 e-mails lado a lado. Isso parece que vai rolar, mas eu quero mais. Vai ter Animoji no iPad. Por Animoji, né? Face ID, só com o reconhecimento de rosto do Face ID. Ok, bacana, tem que ter Face ID em toda a linha, não me entenda mal. Mas eu quero mais coisa, eu quero novidades pro Apple Pencil, que agora só chegaria em 2019. Às vezes você precisa parar e arrumar a casa. Dizem que você tem uma loja unificada, o projeto Marzipan, integrando, facilitando, unificando talvez até o desenvolvimento de aplicativos para Mac, para Apple Watch, para tvOS, para iPhone, para iPad, tudo dentro de uma mesma suíte, vai exigir talvez que você mexa em algumas estruturas do macOS. Aí nesse caso, ok, não, esse ano aqui a gente vai só mexer nessas estruturas, ano que vem a gente anuncia essas novidades. Vou trocar o sistema de arquivo. Vou trocar primeiro no iOS, vou ver como é que funciona e vou aqui no beta, quem quiser pode colocar o novo sistema de arquivos, depois eu oficializo. E aí distribuo para todo mundo. Ok, colocar agora no iOS 13 um novo bolsa? Ok, legal. Mas acho que a gente só usa para ver cotação de dólar. Isso é de fato uma grande coisa. Mexer no não perturbe, colocar mais personalizações, isso é uma grande mudança, é bem-vindo. Até hoje eu quero ter a opção de bloquear a chamada não identificada e não consigo. Permitir que várias pessoas joguem o mesmo jogo de realidade aumentada? Ok, legal. Mas não parece pouco? Olha só, o macOS agora vai ter um aplicativo de podcasts, vai ter um aplicativo casa. Aplicativos que tinham no iOS vão chegar agora no Mac. Não é pouco. Eu entendo que a concorrência não oferece muita concorrência. Essa que é a verdade. A Apple tem falhas? Sim, claro que tem falhas. Mas você vê na concorrência, tem uma falha no Android, você tem que trocar o aparelho. Não tem atualização. S8 tá aí há quanto tempo? Cadê o Android Oreo? Android tem coisas boas. Supera o iPhone em algumas coisas. Mas cadê a atualização? Para você ser um usuário Android, entre aspas, educado, você tem que usar uma ROM customizada. E vamos combinar que o usuário padrão não usa. A Apple sim empurra o mercado. O S9 deve copiar as funções de Animoji. O novo Android, o Android P, vai ter função para suportar a alcinha que veio com o iPhone 10. Você pode olhar isso de 2 maneiras. Como pessoas querem ter um iPhone 10, querem ter funcionalidade, o look do iPhone 10, mas não tem grana para comprar um iPhone 10. Ou você, como agora tá rolando, é o Zenfone 5 que tá com alcinha. Mas por outro lado, a gente tá no momento de maximizar as telas e qualquer bordinha que você tenha faz diferença. Quero ver como é que vai ser o iPad com Face ID, um iPad teoricamente sem borda. Enfim, rola também um papinho de que o próximo iPhone teria essa alça ainda menor. Pessoalmente acho difícil. Acho que essa proporção ainda fica mais um tempo. Obviamente que vai diminuir ao longo dos anos, mas não acho que é para agora. Sobre o Apple News, não tem aqui no Brasil, mas ele seria responsável em alguns casos por 50%, 60% do tráfego de alguns sites. Aí entra o poder, né, de 50% de participação no mercado americano. As pessoas sim acabam usando ferramentas nativas. Fiquei surpreso com esse número, eu não achei que chegaria a tanto. E o encontro de acionistas que rolou lá no Apple Park, Coca, como é que foi? Bom, se falou da sucessão do Tim Cook, ele disse que já tem alguns candidatos, pessoas que estão sendo preparadas e, se necessário, prontas para assumir o comando. Obviamente você vai pensar no Johnny Ive, né? É a figura talvez mais importante. Talvez a Apple precise de um homem de produtos liderando a empresa, mas a chance de acontecer é mínima. E aí entram, né, os demais conhecidos. O Ed Kill, né, bem famoso, Phil Schiller também, tem a Angela Arendt, que era CEO antes de ir para a Apple. Foi perguntado também quando que rolariam visitas por Apple Park. Apple Park, que agora é o endereço oficial da Apple, é o endereço sede. E o Timóteo falou, não vai rolar visita por Apple Park, porque ele tem os segredos da empresa. E também é tudo muito transparente, né? Tudo vidro, qualquer passadinha, você sabe o que tá rolando ali. Inclusive, tem alguns funcionários que estão batendo de cara no vidro, de tão transparente que é. Lembro que uma vez eu fui num labirinto de espelhos e dei umas cabeçadas no espelho. Mas o centro de visitantes é o mais próximo que você vai chegar do Apple Park por questões de sigilo. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. Vai rolar a segunda temporada do Carpool Karaoke, que não sei se fez muito sucesso, não. Teve uma roteirista da Netflix que foi
no Twitter mendigar pra galera assistir. Não, assistam essa série aqui, assistam essa série, né, que eu tô escrevendo, porque se vocês não assistirem, elas vão acabar, né? Acabou, de alguma maneira, mostrando o critério da Netflix pra renovar as séries, né? E isso, com grande surpresa, pra uma série ser renovada, precisa de audiência, né? Que coisa absurda. Não sei se o Carpool Karaoke teve essa audiência pra ser renovada, mas ok, legal, né? É fácil, entre aspas, de fazer. A gente gosta de ver as celebridades, então tá aí. A partir de abril, a Apple avisou, todos os aplicativos têm que suportar a nova tela do iPhone 10, suportar a alcinha, mas só novos aplicativos. Atualizações ainda não vão ter essa exigência. Não vai se esquecer que esse final de semana acaba o horário de verão, tem que atrasar o relógio. Segunda-feira não vai perder o horário. Registrar também que a BBS completou 40 anos. Isso aí é história. Você pegou BBS? BBS é o pai da internet. Feliz ano do cão! Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.